Capítulo 1129 Ladrões e Lobos. Logo, chegou a hora de dizer adeus novamente. Hef e Ika estavam retornando à seção controlada pelo governo da Antártica Oriental com Akiof Ruin e Saint Tiris, enquanto Jet estava saindo com as forças de Song. O exército conjunto já havia se retirado do campo de batalha e viajado a alguma distância dele. Agora, estava pronto para se separar. Antes disso, Sun Ni conseguiu encontrar uma oportunidade de conversar com Soul Reaper em particular. A longa coluna de veículos parou e eles se encontraram entre o caos movimentado da separação iminente. Como viver com o clã Song está te tratando? Jet sorriu um pouco e depois deu de ombros. Está me tratando bem. Muitas vezes me lembro porque era exatamente que eu nunca quis fazer parte de um clã legado. Mas, está tudo bem. Estranhamente, sinto um pouco de parentesco com essas mulheres. Sun Ni levantou uma sobrancelha. Kinship, sério? Por quê? Ela permaneceu por alguns momentos. Um ladrão conhece um ladrão, como um lobo conhece um lobo. É apenas um sentimento vago, mas acho que as falhas dele são semelhantes às minhas. Não exatamente iguais, mas semelhantes. Não tenho provas sólidas, é claro, mas é maneiras de dizer. Uma coisa dessas influencia você de muitas maneiras sutis. Jet desviou o olhar e soltou um suspiro melancólico. Todas as filhas de Kisong são adotadas, sabia? Muitos deles foram retirados dos arredores quando eram muito jovens. Quem sabe, em outra vida, eu poderia ter sido uma princesa de um grande clã também. Isso não seria uma visão? Sun Ni olhou para ela com tristeza, tentando imaginar Soul Reaper no traje tradicional de vinho vermelho do clã Song. No entanto, sua imaginação falhou com ele. Por mais que Sun Ni tentasse, ele simplesmente não conseguia imaginar gente usando um vestido. Ele zombou. Eu sei, e sim, isso seria uma visão. No entanto, eu gosto muito mais da corrente. Soul Reaper riu. Eu também, Sun Ni, eu também. Você talvez seja um pouco jovem demais para entender o sentimento, mas eu lutei muito e muito para me tornar o atual eu. Eu não trocaria isso pelo mundo. O sorriso desapareceu lentamente de seu rosto, e ela olhou para ele com uma expressão sombria. Você sabe que as coisas estão prestes a mudar na Antártica Oriental, certo? Sun Ni assentiu lentamente, levando-o a perguntar, então, o que você vai fazer? Ele permaneceu em silêncio por alguns momentos, depois deu de ombros. Provavelmente é algo estúpido. Mas não é muito estúpido. Ainda é difícil dizer. Soul Reaper estudou seu rosto por um tempo e depois assentiu. Vamos ficar em contato, então. Com isso, ela se virou e se afastou, indo para a força de partida de Sonson Kennedy. Sun Ni assistiu Soul Reaper partir, considerando se ele deveria ter lhe contado mais. Ele já havia avisado para ficar longe de Mordred. Quanto a informar gente da presença de sua sombra, isso não faria nenhum bem a nenhum deles. Não era como se ela pudesse ajudar o cara sombrio em sua missão. Existem muitas variáveis desconhecidas em jogo. Não tenho ideia de como a situação se desenrolará, para nós dois. Uma coisa é certa. Vamos nos cruzar novamente, em breve, antes que tudo acabe. Ele fez uma careta, depois foi se juntar ao seu próprio comboio. A tartaruga ostensiva Exu havia sido demitida e eles viajariam usando meios de transporte mais mundanos. Mas não muito mais mundano. Muitos dos Valor ao Kennedy estavam de posse de montagens de eco e os montariam através da paisagem desolada. Havia veículos comuns também. O próprio Sun Ni ia dar uma volta com os Firikeepers, mas antes disso, ele se infiltrou em uma pequena fenda que foi afogada por sombras profundas. Lá, ele encontrou uma pequena figura deitada imóvel no chão, com águias espalhadas, com uma expressão bêbada em seu rostinho feio. O Im parecia ter crescido maior. Sua barriga tinha, pelo menos, ela se projetava da estrutura magrela do pequeno demônio como um balão, parecendo como se estivesse à beira de explodir. Eu acho que você deveria dar uma olhada em Disnovel.com. Percebendo Sun Ni, a sombra virou a cabeça e sorriu estupidamente. Sun Ni fechou os olhos por um momento e depois balançou a cabeça. Deuses, seu pequeno desgraçado. Você pode ficar de pé? O Imp olhou para ele preguiçosamente e depois respondeu com uma voz estridente. Uret, ensolarado carrancudo. Quem você está chamando de miserável, seu desgraçado?
O Imp não se dignou a responder, então ele suspirou e dispensou a sombra, enviando o demônio Magricela para digerir seus ganhos ilícitos na escuridão de um núcleo das sombras. Apóstrofo: vou verificar o progresso dele mais tarde. É melhor que esse bastardo tenha me ouvido e só comido aquelas criaturas de pesadelos que tiveram que fazer algo com aço e metal. Caso contrário, ele estará em uma dieta vegetariana por muito, muito tempo. Sun-Yi deixou a fenda e caminhou até um dos veículos blindados. Já havia alguns rostos familiares lá dentro, os membros da antiga coorte de Cassie. O curandeiro, Shin, Kaori Shakti, e outros. Percebendo Sun-Yi, todos ficaram animados. Engraçado. Cara. Você foi um verdadeiro terror no campo de batalha ontem. Quando diabos você se tornou tão assustador? Agora eu realmente quero acender também. Talvez eu consiga uma capacidade de pseudo-transformação como você. Você é um artesão, Kaor. Que tipo de transformação você terá? Transforme-se em um bloco de madeira. Melhor ser um bloco de madeira do que uma cabeça de bloco como você. Sun-Yi os cumprimentou com alguns sorrisos e algumas respostas ilusórias. Depois caminhou até onde Cassie estava sentado e olhou em volta. Ei, Cass. Cadê o Nepis? A garota cega apontou para a frente, onde outro veículo, este maior e melhor blindado, era visível através do para-brisa da APC. Morgan a convidou para uma discussão de última hora. Ele sorriu sombriamente. Oh sim? Discussão sobre o quê? Cassie permaneceu com a resposta. Provavelmente a emboscada. Ele realmente não sabia o que dizer. Apóstrofo: que tipo de emboscada estúpida é essa, quando todo mundo sabe que está acontecendo? Porra, tenho certeza que até os emboscadores sabem que sabemos. A pura estupidez de tudo isso. Sun-Yi suspirou, depois sentou-se perto de Cassie e ficou quieto. Logo, a coluna de veículos começou a se mover, cercada por um escudo móvel de Awakine montado. As forças humanas estavam retornando vitoriosas de uma terrível batalha com uma horda angustiante de criaturas de pesadelos, tendo matado 4 poderosos titãs. Mas o que os esperava não foi a calorosa recepção dos cidadãos, mas as espadas e balas dos semelhantes. Ele balançou a cabeça com desânimo. Apóstrofo: não. Na verdade, também pode haver criaturas de pesadelos na emboscada. Afinal, estamos falando do Beastmaster. Capítulo 1130. Proximidade. A viagem de volta ao enclave de Valor, na Antártica Oriental, levaria vários dias. No primeiro dia, os cavaleiros despertados avançaram muitas vezes, matando qualquer banda de Nightmare e criaturas que tivessem felicidade de vagar pelo caminho do comboio. As abominações despertadas e caídas foram, implacavelmente reduzidas muito antes de poderem representar uma ameaça para os veículos. Quando um corrompido apareceu, os cavaleiros da bravura atacaram pessoalmente. Observar a luta exaltada dos mestres foi uma inspiração e um lembrete sombrio do que Sun-Yi enfrentou. Cada um deles não era menos mortal do que Pierce e Welt, carcereiros de Mordred, haviam sido. Talvez até mais. Com os cavaleiros matando as criaturas de pesadelos mais perigosas, nenhum dos santos teve que intervir pessoalmente ainda. Havia também os ecos de Morgan. Estranhamente, havia apenas alguns deles em vista. Os príncipes da guerra devem ter demitido alguns deles por enquanto. Claro, havia também outra possibilidade. Morgan poderia ter enviado vários ecos para organizar uma emboscada própria. De fato, Sun-Yi estava mais ou menos certa de que ela tinha. Ele passou o último mês estudando cuidadosamente a força de expedição do grande clã. A essa altura, ele conhecia os rostos de praticamente todos os especialistas despertados, ascendidos e mundanos que Valor havia enviado ao Quadrante Sul, bem como o esboço aproximado de suas habilidades. Foi por isso que não escapou a atenção de Sun-Yi que várias coortes de Awakine que haviam participado da batalha contra a Horda Titânica estavam misteriosamente desaparecidas do comboio. Eles estavam, provavelmente, a caminho de armar uma armadilha para a força de retorno dos Guerreiros da Música. Ele não os invejou nem um pouco. O próprio Sun-Yi passou o primeiro dia observando silenciosamente como os Guerreiros de Valor lutaram pelas sombras. Ele pensou em iniciar uma conversa com Cassie, mas achou difícil encontrar um tópico para discutir. Pelo menos um que não tinha a ver com criaturas de pesadelos, maquinações dos grandes clãs ou o futuro tumultuado que todos enfrentam. Trabalho, basicamente. Foi um pouco estranho. Ele pensara que eles eram próximos. Apesar de tudo, havia muito poucas pessoas neste mundo, se houver,
que estavam mais próximas dele do que ela. E, no entanto, Sun-Yi percebeu que não sabia muito sobre Cassie fora da terrível realidade de ser um despertado. Ele nunca conheceu a família dela, que ela mencionou tanto na Costa Esquecida. Ele nunca a visitou em casa ou soube de seus hobbies, coisas que ela gostava, coisas que achava frustrantes. Ele nem sabia qual era a posição oficial dela no clã Valor e como a vida dela havia mudado por causa disso. Essa percepção foi desanimadora. É verdade que a própria Cassie fazia parte do motivo da distância entre eles. Depois de despertar, ela parecia ter se fechado do mundo exterior, um pouco. Após a ascensão, seu isolamento só se tornou mais pronunciado. Era como se a garota cega estivesse fazendo um esforço consciente para se misturar ao fundo, tornando-se o mais obscuro e esquecível possível. Mas ainda, Sun-Yi olhou para ela com uma expressão complicada. Um pensamento repentino passou por sua mente. Apóstrofo. Acho que nunca lhe desejei um feliz aniversário. Foi assim que eles se conheceram, todos esses anos atrás. Bem, na verdade, foi apenas cerca de 4 anos atrás. No dia do solstício de inverno, na lanchonete da academia, Cassie de repente lhe desejou um feliz aniversário. Ela era mais ou menos o único dorminhoco que havia falado com ele lá. Sun-Yi sabia que Cassie era a caçula da coorte e que seu aniversário estava em algum lugar no final de junho ou no início de julho. Perto de Rain. Este ano, ele estava ocupado lutando para o Falconsco durante esse período, então havia uma desculpa sólida. No entanto, houve os anos anteriores. Sun-Yi permaneceu em silêncio por um tempo, pensando. Então, ele mudou um pouco e perguntou, a propósito, Cassie, como está sua família? Eu acho que você deveria dar uma olhada em Disnovel. Com ela não reagiu por um momento, depois virou a cabeça levemente e franziu a testa em confusão. O que? Sun-Yi recostou-se. Eu disse, como está sua família? A garota cega hesitou. Então, um sorriso sutil iluminou seu rosto delicado. Oh! Eles estão indo, bem. Eu me inscrevi para aumentar sua classificação de cidadania, para que minha mãe não pare de se gabar dos vizinhos. Papai tinha que conversar com ela. Logo após ter aulas de direção e comprar uma licença de PTV. Ele estaciona a PTV onde todos podem vê-la também. Então acho que vou ser quem tem que conversar com ele agora. Sun-Yi riu. Ah, eu entendo. Você pode não saber, mas eu também tive aulas de direção, de um piloto de aço de verdade. Meu passeio meio que explodiu, mas quando voltarmos ao ANQSC, definitivamente comprarei um novo. E quando eu faço? Você pode contar que ele está estacionado nos lugares mais visíveis com frequência. Cassie permaneceu calada por alguns momentos, depois perguntou com estranha curiosidade. O que mais você quer fazer quando voltar? Ellie coçou a parte de trás da cabeça. Hã? Na verdade, não pensei muito nisso. Bem, as primeiras coisas primeiro, minha loja precisa desesperadamente de novas mercadorias exclusivas. Eu tenho praticado muito aqui na Antártica, então talvez eu consiga levar o Brilhante Emporium a um nível totalmente novo. Talvez eu até me ramifique e abra uma boutique de memória no Bastião. Ah, também. Eu estive pensando em abrir um restaurante. Alimentar as pessoas e ganhar dinheiro ao mesmo tempo, isso não é um sonho. Sun-Yi pensou um pouco e depois acrescentou, vou precisar estar muito no Bastião, se quiser fazer negócios adequados. Eu não quero estar ancorado lá. No entanto. Então, talvez eu encontre uma cidadela cênica e tranquila em algum lugar próximo. Fora do caminho da bagunça entre Valor e Song. Ele sorriu e perguntou, que tal você? Cassie simplesmente suspirou. Acho que estarei muito ocupado depois de retornar ao NQSC. Se eu tiver algum tempo livre. Tudo o que quero fazer é usar pijama pela casa e não fazer nada. Ela permaneceu por um momento e de repente lhe mostrou um sorriso. Eu prometo visitar o seu restaurante. Vou até deixar uma grande dica. Enquanto conversavam, o sol balançava para a beira do céu, nunca caindo atrás do horizonte, mas deixando o mundo sombrio. O comboio parou, preparando-se para a próxima etapa da jornada. Naquela pausa, chegou um despertado do clã Valor, pondo fim à conversa. Capítulo 1131, Prospecção. Era muito fácil enviar uma mensagem através da rede de comunicação de curto alcance do comboio, mas Morgan considerou necessário enviar uma pessoa real para buscá-la. Tia Wakinet se aproximou da APC onde estavam Sun-Yi e Cassie,
sua imponente figura blindada aparecendo em vista das câmeras externas do veículo blindado e educadamente bateu na escotilha principal. Quando um dos guardiões do fogo abriu, o homem limpou a garganta e disse com gravidade solene, Canção da Senhora dos Caídos, sem sol acendido. Lady Morgan está convidando você a se juntar a ela no veículo principal, conforme sua conveniência. Sun-Yi reconheceu o desperto de espionar Morgan e Madoka ontem. O cara com certeza era um pouco pomposo para um mensageiro glorificado. Mas lembrando sua reação sincera aos elogios de Whispering Blood, isso não foi de todo inesperado. Todos os valores despertados eram assim, muito sérios e cheios de devoção ardente. Os Guardiões do Fogo também eram zelosamente dedicados ao seu líder, mas pelo menos não compareceram à cerimônia. Eles viam Nepis como o melhor deles, em oposição a melhor que eles. Havia uma distinção importante. Sun-Yi balançou a cabeça e depois acenou para o estranho despertado e se levantou da caixa em que estava sentado. Cassie também se levantou e o seguiu para fora. Seus passos foram cautelosos, mas ela parecia não ter nenhum problema em navegar pelo mundo sem poder vê-lo. Estava muito longe de como ela estava desamparada na costa esquecida. Sua mão também estava descansando no punho do Quiet Dancer, lembrando a Sun-Yi quão mortal ela se tornara. É claro que, com a maioria de suas habilidades não tendo nada a ver com combate, as proezas de batalha de Cassie não se comparavam às de mestres mais diretos. Ainda assim, ele não gostaria de lutar com alguém que conhecesse todos os seus movimentos com antecedência. Sun-Yi entendeu muito bem o quão terrível seria esse oponente, porque ele próprio cortou muitos inimigos contando com a Shadow Dance. O escudeiro acordado manteve um silêncio respeitoso ao levá-los à cabeça da coluna, onde um veículo blindado que envergonharia até o rinoceronte estava diante de uma ampla encruzilhada. Estava cercado por um anel vigilante de guerreiros despertados. Eles deram olhares severos de Sun-Yi e Cassie e depois se afastaram para deixá-los passar. Foi sem sentido, realmente. Atualmente, dois dos mestres mais mortais do mundo e o próprio Whispering Blood estavam dentro do veículo. O que esses despertados poderiam fazer para protegê-los? Uma vez lá dentro, Sun-Yi viu Morgan, Madoka e Nepis reunidos em torno de uma mesa holográfica que mostrava uma projeção topográfica da área circundante. A alguma distância, alguns pontos foram marcados com vermelho. Não foi preciso um estrategista genial para saber que esses eram os lugares mais convenientes para uma emboscada. Pelo menos Sun-Yi os teria escolhido se tivesse que armar uma armadilha para as forças de valor. Por outro lado, Sun-Yi realmente não precisava de um local conveniente e de um terreno vantajoso para emboscar alguém. Tudo o que ela precisava era de um pouco da sombra. Morgan os recebeu com um aceno de cabeça e gesticulou para que se aproximassem. Depois disso, ela se dirigiu a Cassie em um tom neutro. Cássia, você tem algo a compartilhar conosco? A garota cega acenou com a cabeça e depois permaneceu por alguns momentos. Eventualmente, ele levantou a mão dela e apontou para uma marca vermelha específica. Lá. Morgan sorriu, enquanto Madoka levantou a testa levemente. Como você sabe, mocinha? Sun-Yi tinha a mesma pergunta, embora ele também tivesse uma ideia de qual seria a resposta. Ele balançou a cabeça levemente, sentindo uma estranha mistura de admiração e desânimo. Cassie, enquanto isso, abaixou a mão e explicou, eu usei o tempo que as forças de ambos os clãs passaram recentemente juntos para marcar várias pessoas de Song com minha habilidade acendida. Muitos deles possuem memórias poderosas para interromper as tentativas de adivinhação. Mas é muito poucos que podem atrapalhar meus poderes. Certamente não o suficiente para proteger todos os despertados em seu acampamento. Ela virou-se para o mapa e acrescentou calmamente, atualmente, um dos marcados está naquele barranco, cercado por 3 coortes de Oakened. Estes despertados são apenas uma parte da emboscada, no entanto. A principal força de ataque está debaixo d'água em um lago próximo. Várias centenas de criaturas de pesadelos, todas domadas por Beastmaster e controladas por um Proxy Ascended. Não tenho olhos neles, mas a pessoa que marquei discutiu os detalhes do ataque com os ascensos antes de se separar. Eu ouvi. Madoka riu. Lady Cássia. Ah, eu não gostaria de ser seu inimigo. Maravilhosamente feito. Cassie simplesmente lhe ofereceu um aceno curto. Eu acho que você deveria dar uma olhada em Disnovel.com. Morgan olhou para eles e sorriu. Ela não é maravilhosa, de fato. Com isso, ela deu um tapinha no ombro da garota cega. Melhor ainda,
Cassia é a única pessoa no continente que nunca pode ser tomada por esses parentes abomináveis, o que só me faz apreciá-la mais. Deveríamos empregar mais pessoas cegas, você não acha, tio? Essa última declaração foi dita em um tom indiferente e levemente divertido, e realmente esfregou Sun-Yi da maneira errada. Se Cassia sentia o mesmo, ela não deixou aparecer. Assim, a emboscada sondadora de Clã Song foi revelada. O comboio não teve escolha a não ser seguir o caminho pela área onde a armadilha estava preparada para eles, mas sabendo o que esperar, eles poderiam descer sobre os emboscadores e derrubá-los de uma só vez. Não é de admirar que Morgan estivesse satisfeito. Naquele momento, Nepis falou, olhando friamente para a princesa da guerra, não vamos desenhar isso. Devemos desmontar a emboscada o mais rápido possível. E ficar em guarda. Cassia é poderosa, mas ela não é toda poderosa. Pode haver outros aspectos da armadilha que não prestamos contas. Morgan sorriu. Uma boa sugestão. Desde que você foi quem expressou, querida irmã. Por que você não pega seus Firkeepers e lida com esse problema pessoalmente? Eles partirão para os pesadelos em breve, então essa pode ser sua última oportunidade de molhar as lâminas com o sangue de Sung por um longo tempo. Nepis se virou e olhou para o mapa com uma expressão sombria. Eu vou. Sun-Yi, que permaneceu calado o tempo todo, limpou a garganta. Desculpe. Mas eu deveria estar ouvindo essa conversa, porque estou aqui exatamente. Morgan olhou para ele com confusão e depois riu. Você é um representante do governo, mestre Sunles. Você é a pessoa perfeita para compartilhar as maquinações vis do clã Song. Quem sabe, talvez eu queira apresentar uma queixa às autoridades mais tarde. Você será uma testemunha importante. Então, ela sorriu para ele. Além disso, pensei que você poderia desfrutar de uma pequena distração como essa. Você poderia acompanhar minha irmãzinha nesta missão, mestre Sunles? Como observador neutro, é claro. Isso realmente me faria sentir melhor sobre a segurança dela. Sun-Yi olhou para ela com uma expressão duvidosa. Sim, certo. O maníaco da batalha provavelmente só queria vê-lo matar algo novamente. Ou talvez aprofunde sua conexão com o clã Valor, através de derramamento de sangue. Ele deu de ombros. Claro. Por que não? Eu também faço parte desse comboio, afinal. Se realmente fôssemos emboscados, minha segurança também seria comprometida. A princesa da guerra assentiu, depois cruzou os braços e olhou para o mapa. Verdade. Vou esperar boas notícias, então. Capítulo 1132 Emboscada. O contingente de soldados da Valor acampou por algumas horas de descanso, enquanto vários veículos que continham os Firkeepers secretamente continuaram em frente. Eles avançaram em velocidade moderada por algumas horas, depois escondeu os veículos entre as ruínas enferrujadas de máquinas enormes deixadas para trás pelo Dark Teams e continuou em direção ao local da emboscada a pé. Sun-Yi caminhou com eles, observando o caminho à frente com suas sombras. Como ele fez, ele ouviu os Firkeepers falarem. Um deles, um jovem alto que possuía a capacidade de convocar mais 2 braços e lutou com 2 grandes espadas, estava falando em um tom contemplativo. Faz um tempo desde que matei um humano. Honestamente, eu meio que assumi que nunca teria que fazê-lo novamente depois de deixar a costa esquecida. Deveria ter sabido melhor, realmente. Ele suspirou e olhou para o líder de sua coorte. E você, Shin? Shin, o curandeiro que geralmente lutava onde a batalha era mais terrível, com um escudo e uma lança, encolheu os ombros. Acho que nunca matei um humano. Os outros olharam para ele com surpresa. Do que você está falando, seu maníaco? Eu pessoalmente vi você estripar pelo menos meia dúzia de guardas na sala do trono do Castelo Brilhante. E esse foi apenas o primeiro dia dessa bagunça. O curandeiro olhou para eles uniformemente. Aqueles não eram humanos. Eles não se classificaram. Até Sun-Yi recebeu uma pausa por essa lógica fria. Shin estava certo sobre alguma coisa, no entanto. Alguns humanos eram piores que as criaturas de pesadelos. De qualquer forma, os Firkeepers não pareciam muito opostos à ideia de lutar contra um dos grandes clãs. Talvez o fato de Clã Song estar atualmente montando uma armadilha para atacar seu comboio tenha participado de sua indiferença, mas eles provavelmente teriam seguido Nepis, mesmo que a situação fosse revertida. Quanto à própria Shanjingstar, ela ficou quieta em antecipação à batalha, preparando-se mentalmente para a tensão de usar seu aspecto. Sun-Yi não queria
incomodá-la. Eventualmente, eles se aproximaram do local marcado no mapa e passaram a se mover furtivamente, aproximando-se cada vez mais do barranco, onde 3 coortes de Sung Ewakine estavam emboscadas. Cassie confirmou que eles ainda estavam lá e ajudou os Firikeepers a evitar serem vistos pelos vigias ocultos. O lago onde as centenas de criaturas de pesadelos domadas se escondiam também estava próximo, separado do barranco por algumas centenas de metros de terra e uma estrada de cimento desgastada. Quando eles apareceram no barranco, curvando-se no chão para permanecer despercebidos, Nepis parou e olhou para seus soldados. Um deles sussurrou calmamente: "Qual é o plano, Lady Shanjingstar?" Ela hesitou por alguns momentos, depois disse simplesmente: "Risos a todos." Nep suspirou e convocou uma memória que lembrava uma tocha feita de madeira preta polida, com a gaiola no topo forjada de metal prateado. Virando-se para protegê-lo da vista com o corpo, ela ativou o encantamento da tocha, fazendo com que uma chama azul fria se acendesse na gaiola. Ela levantou uma mão, desenhando o fluxo de fogo azul nela. "Cassie, deixarei-o acender para você." A garota cega acenou com a cabeça e depois desembainhou o dançarino quieto. O rapier esbelto saiu de sua mão, pairou no ar por um momento e depois voou em direção ao lago calmo. Ficou perto do chão, quase invisível. Eu acho que você deveria dar uma olhada em Disnovel.com. Enquanto isso, o fogo azul estava fluindo na mão de Nep e girando, lentamente se fundindo em uma esfera. Não importa quanto fogo ela tenha tirado da tocha de prata, ela continuou a queimar com a mesma intensidade. A esfera azul ondulada começou a desmoronar sobre si mesma e comprimir à medida que mais e mais chamas eram adicionadas a ela. Seu calor estava ficando insuportável. À medida que a densidade da esfera aumentava, pedaços de chama branca subiam de sua pele e se misturavam a ela. Lentamente, a cor das chamas azuis começou a clarear, crescendo de azul profundo a azul claro. E, eventualmente, para branco puro. Naquela época, a esfera tremia violentamente, como se estivesse lutando para conter o poder furioso contido nela, e o rosto de Nep empalideceu. Então, de repente, ela deu um punho, comprimindo a esfera ainda mais. Naquele momento, era difícil não notar o brilho pálido que emana de sua figura. Houve algum movimento no barranco, mas era tarde demais. De pé a toda a sua altura, Shanjingstar deu um passo à frente e sacudiu o braço para frente, como se estivesse jogando um disco. A pequena esfera de chamas brancas perfurou o ar, deixando um rastro de terra queimada em seu rastro. Desapareceu no barranco um segundo depois e, em seguida, o chão tremeu. Houve um flash ofuscante e um boom ensurdecedor. Uma fonte de fogo disparou de repente do barranco para o céu frio, lavando o mundo de branco. Assim, as 3 coortes de elites despertadas foram exterminadas. Nepis parecia um pouco cansado. Alguns momentos depois, Cassie virou a cabeça e falou: "O ascendido está morto." Nep acenou com a cabeça e depois virou-se para os guardiões do fogo. "Prepare-se." As águas do lago calmo ferviam de repente. Uma inundação de abominações começou a emergir delas, todas subindo em direção à pequena colina em que estavam. O jovem Xun Yu ouvira falar com Shin Macedo arranhou a parte de trás da cabeça com uma das 4 mãos. "Bem, acho que também não precisarei matar humanos hoje." Com isso, ele encolheu os ombros e convocou suas grandes espadas. Os guardiões do fogo enfrentaram, calmamente, a maré das criaturas do pesadelo. Não muito tempo depois disso, todas as últimas abominações foram exterminadas. Nenhuma gota de sangue humano havia sido derramada, pelo menos no lado do valor. Sun Yi observou tudo com uma expressão destacada. Do começo ao fim, ele não havia movido um dedo. Era honestamente meio que anticlimático. Eu não estava reclamando de ter que lavar o sangue de mim mesmo alguns dias antes. Foi bom trabalhar com profissionais.